Começa agora Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio de Janeiro. Aqui é o presidente dessa gestão, Elmair Neto, hoje tendo a satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio Gerli Maia. Seja muito bem-vinda, Gerli. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e conversar com você hoje. Gerli, o nosso programa Conexão com Valores, como bem diz aí a escolha do nome, diz respeito às conexões sociais, pessoais, que permitem que a gente chegue até aqui e desempenhando as nossas funções, e também os valores que a gente traz desde a nossa casa materna e paterna. Convidaria que você pudesse contar um pouco da história da jovem Gerli, o momento que você optou pela carreira profissional, o seu casamento, a sua família com esses dois filhos grandes que a gente comentava aqui há pouco, o seu envolvimento com esse olhar pastoral lá na paróquia Santo Agostinho do Novo Leblon, onde tive a oportunidade de te conhecer com teu marido também, Pétrios. Um abraço para ele. Fique à vontade, conta a sua história. Sim, eu sou filha do Geraldo e da Sueli, sou mineira. Meu nome, todo mundo pergunta, Gerli é francês? Aí eu digo, não, é mineiro mesmo. Porque Ger de Geraldo e Li de Sueli. Juntaram e fizeram Gerli. Sou filha de uma família com 5 filhos, né? Nossa família sempre foi uma família muito humilde, e eu acho que desse ambiente de humildade, de escassez, a Gerli cresceu com uma força de transformação. Então a palavra transformação está muito na minha vida. E eu sempre tive um olhar que minha primeira lembrança como criança sentada na mesa, em cima da mesa, meu pai almoçando e ele me falando da importância da educação. E eu me lembro que eu tinha acabado de entrar na escola, sentada em cima da mesa, então eu ainda era pequenininha, né? E ele falando o quanto era importante eu ir para a escola, que eu ia aprender a escrever, a ler, e aquilo assim me fazia brilhar os olhos. Então eu acho que isso, com a minha força, né, com o meu crescimento, eu ia enxergando que através da educação eu poderia crescer e transformar na minha vida. Muitas coisas aconteceram, né, durante o crescimento, pessoas que me perguntavam qual é o seu sonho. Aí eu dizia, meu sonho é ser atriz. Porque cidade do interior, muitas vezes, o que chega é a televisão. E a televisão, ela traz o sonho, ela traz algo que está tão distante da realidade que muitas vezes a gente se confunde aquilo ali com o nosso próprio sonho. Então eu dizia ser atriz, mas o que eu queria na verdade é ter reconhecimento, um crescimento, trabalhar para ganhar o meu salário e poder então viajar, ter as minhas coisas, a minha casa. E aí uma pessoa me perguntou qual era meu sonho, eu disse, e ela falou assim, mas você já viu onde você está? Você podia sonhar um sonho do seu tamanho. E se eu tivesse escutado aquilo naquele momento, de repente eu poderia nem ter saído do interior. Certamente. Né? Mas não, eu fiz daquilo ali uma mola propulsora. Quem é ela para dizer que eu devo me limitar ao meu sonho? E através da educação, né, eu me formei, segundo grau ainda em Rio Preto, em Minas. Depois eu arrumei um trabalho em Rio Preto, que era um trabalho temporário numa hidrelétrica, e esse trabalho, ao finalizar, pagava as rescisões e as coisas, e eu então peguei esse dinheiro e fui estudar em Juiz de Fora. Eu tinha uma prima que já estudava lá e ela dividiu o apartamento com uma outra amiga. O meu tio pediu à mãe dessa amiga para eu não pagar aluguel, para eu só dividir os custos mesmo. Então eu peguei o dinheiro que eu tinha, que era FGTS, que era seguro-desemprego, e dividi por 6 meses. Então eu tinha dinheiro para morar 6 meses. E fiz cursinho pré-vestibular, tentei passar para a faculdade de jornalismo e não passei. Só que isso não me limitou
No mês seguinte, que eu não teria mais dinheiro, eu arrumei um emprego. E com esse dinheiro eu já ia pagando minhas contas, já fui fazendo vestibular de novo e fui vendo como eu poderia então seguir a carreira de atriz. Então eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, né? Não bastava morar em Juiz de Fora. O meu outro primo já morava no Rio e aí eu contactei, fui morar, né, junto com ele no apartamento dele. Arrumei um trabalho no Rio que era parecido com o que eu fazia em Juiz de Fora, então isso me deu a facilidade de arrumar um emprego numa cidade grande e vim com a cara e a coragem. Passei na entrevista, né? Até quando eu cheguei na casa do meu primo, ele morava em Copacabana e ele não estava e eu tinha que ir para a entrevista. E eu perguntei ao porteiro onde que ficava a Barra da Tijuca. Ele falou para eu ir na Atlântica e pegar um 175. E eu falava, meu Deus, 175, eu só conheço da música, vou entrar nesse ônibus. Entrei e fui e fiz a entrevista, passei. Na semana seguinte eu já estava trabalhando no Rio. E aí quando eu fui pegar o ônibus de novo na Atlântica, o horário era mão invertida. E eu nunca tinha visto aquilo na vida. Como que pode, gente? Eu peguei o ônibus aqui semana passada e era toda a mão para cá e agora virou, até eu entender como que a cidade grande aqui funcionava, né? Eu tive, assim, muitos desafios, né? Mas que não me deixaram desistir. Não era opção voltar para Rio Preto. Minha opção era só mesmo crescer. E logo depois eu entrei no curso de teatro. Eu fiz tablado, né? Onde muitos atores grandes se formaram. Só que depois de 6 meses, quase um ano fazendo tablado, eu vi que era um equívoco ser atriz. Não era esse meu sonho. Meu sonho era fazer faculdade. Aquilo que meu pai falou da educação, da importância, era isso que eu queria para mim. Então, eu fiz vestibular para tecnologia da informação, larguei o tablado e aí eu acho que eu me encontrei. Porque me ajudou muito até a aumentar minha renda, porque era uma época lá no ano 2000, né, que todo mundo queria fazer site, todo mundo precisava de uma página, e eu ajudei muitas pessoas e eu fazia uma renda extra com isso, né? E eu gosto muito da área de inovação e tecnologia, porque eu acredito muito em transformação, e não na transformação convencional, mas na transformação que a gente possa pensar diferente e fazer diferente. Então, me formei, né, em 2004. Esse mesmo ano conheci Pétrios. A gente se casou em 2006. Depois, em 2008, nós tivemos nosso primeiro filho. Em 2010, eu tive a Anitta, a segunda filha. E também, quando a gente se conheceu, a gente abriu nossa empresa, que Pétrios vem de uma família de marceneiros, né? Tios e avô, e cada um tem a sua marcenaria, e Pétrios, seguindo essa mesma linha, né, quis abrir a sua. E o pai dele deu o nosso primeiro cliente. Ele falou assim, eu tô com um cliente que eu não gosto, não quero atender, fica com ele para você. E aí ele fez a obra do cliente, o cliente indicou depois a sogra, a cunhada, isso e assim aí. A gente foi crescendo. Muitos amigos em comum que temos, a gente sabe que a Versace, que faz a marcenaria, é de muito bom gosto. Muito obrigada. E é um desafio, né? Porque a gente sabe que é uma manufatura que com o tempo talvez isso vá reduzindo, então quem faz bem feito hoje, isso, é muito procurado. Isso, e o nosso mercado está mudando muito. Sim. Né? Marcenaria hoje 4.0, que todos os processos são automatizados, e eu e Pétrios a gente se capacita muito, a gente participa de muitas feiras, de cursos de capacitação, né? Nós temos mentores na nossa empresa, que mentora também grandes empresas. Sim. Então a gente está muito alinhado com mudanças de mercado, com uma nova realidade, né, que já é bem diferente daquela do avô dele. Fica à vontade, ele pode apresentar ao público aí o Instagram, o telefone de contato. @Versátil Marcenaria, né? Lá tem os dados e tem telefone, tem tudo. Pode entrar lá para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Gerli, a primeira vez que tive a oportunidade assim de olhar para esse viés social que você desenvolve foi através da nossa amiga Bárbara Oliveira,
que estava animada em relação a uma reforma daquele colégio Albert Einstein, que é da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro e que é vizinho ao colégio Santo Agostinho. E sei que de lá para cá vocês hoje têm um instituto que fazem promoção de ações sociais, que tem até uma coincidência, né, que é Anjos em Conexão. Isso. E o nosso é Conexão com Valores. E colaborando lá no Barra Alerta, a nossa amiga Marta Templer lembrou, eu fui uma muito especial. Entrevista a Gerli lá, que ela tem um testemunho bonito. Então te convidaria que você falasse um pouco dessa atividade do Instituto e como que a sociedade civil carioca, em especial a nossa turma residente na Barra da Tijuca, possa cooperar contigo. Nossa primeira ação foi no colégio Albert Einstein. E ali começou da ideia de uma senhora, uma moradora do Novo Leblon. Ela foi votar na eleição de 2018, lá numa sala do Albert Einstein. E demorou muito, porque era uma votação de deputado, senador, né? Então demorava um pouquinho na fila. E ela observou aquela sala onde ela estava indo votar. Dona Mônica perguntou como uma criança pode aprender dentro de um lugar insalubre como esse. E ela ficou incomodada com aquilo. Quando ela saiu do lado de fora, ela encontrou outras amigas, ela falou, gente, não tem condição, vou pintar essa sala que eu voto, vou arrumar essa sala. Aí a outra amiga falou, também ajudo. Começou aquele burburinho. Quando eu digo que essa palavra conexão, ela é muito forte. E a gente, quando começa a falar, a palavra tem poder e as coisas vão acontecendo. E Dona Mônica comentou também com uma amiga nossa, que também está sempre no Santo Agostinho, que é a Cris Maron, né? E a Cris levou lá para o nosso condomínio, perguntando quem tinha roupa para ajudar, porque a escola tinha um bazar. E eu fui levar roupa para esse bazar. Só que eu também estava com um projeto de fazer nas escolas públicas palestras. Porque eu, formada em tecnologia, eu entendo que hoje em dia, quem não está a par das coisas que estão acontecendo, está um passo para trás. Se você não entende de impressora 3D, se você não entende de inteligência artificial, se você não entende o mínimo dessas coisas, você já está aquém. Você precisa saber que existe, porque a partir da hora que a gente sabe que existe, a gente tem como ir, conspira, e a gente tem como ir procurar. Todas as crianças hoje em dia têm um celular na mão. Mas o que vai fazer? Joga joguinho, faz coisas que ele vai perdendo o tempo dele. O tempo é algo muito precioso. O tempo é finito, acaba. Então, se a gente não usa ele bem, né, a nosso favor, daqui a pouco você olha para trás, o tempo passou. Então, eu queria dizer para essas crianças da escola pública que elas precisavam pegar o celular e ir para o Google, mas para pesquisar sobre inteligência artificial, sobre impressora 3D, sobre fazer pele humana no laboratório, envelhecê-la e voltá-la de novo ao formato, ao colágeno de nascimento. Tudo isso não é futuro, tudo isso existe. Se a pessoa não souber, como que ela vai pesquisar? Então eu queria já fazer isso lá. Então eu fui com esse projeto para oferecer para o diretor de eu fazer uma palestra e levar roupas para o bazar. E eu levei minha filha Anitta comigo. Sim. Isso foi em 2019. E aí a Anitta me puxava pelo braço. Mãe, vamos entrar aqui não, tô com medo. E quando a gente entrou naquele corredor da escola, as portas tinham vergalhão, eram portas com grades de vergalhão, e elas estavam abertas para o meio do corredor. E a visão que a gente tinha era de um presídio e não de uma escola. E eu estava dentro de uma escola, dentro de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Então como é que pode uma criança estudar no lugar daquele? E aquilo me incomodou a tal ponto que eu disse, só uma sala que a Dona Mônica quer pintar? Não, mas a escola precisa de muito mais. E aí eu criei um slogan, adote uma sala de aula. E eu, então, fiz uma arte, comecei a divulgar isso, fiz um orçamento, o pedreiro quanto que ia cobrar, o pintor quanto que ia cobrar, e eu lancei que cada sala de aula ia custar R$1.000. E no dia que ia começar a obra, o pintor não apareceu. Eu arrumei um pintor em Minas, busquei ele na rodoviária, botei dormindo na escola, e aquele movimento foi aumentando.
Com 30 dias, nós fizemos 30 salas de aula, nós fizemos secretaria, fizemos corredores. Teve uma mudança sistêmica naquela escola. Eu vi que recentemente o nosso amigo Renan Ferreirinha até transformou aquele colégio num jet, né? Isso. Então, isso é uma questão de impulsionamento e visibilidade. E você sabe que até secretário de Educação, a CRE, eles reconhecem naquela escola ali como uma das melhores escolas ali da região. Sim. Que inclusive lá atrás tem uma área que não tinha piso, não tinha... Era uma sala cheia de coisas antigas, impressoras, e que eu tirei, limpei tudo, fiz uma área gourmet. O diretor fala que é a área gourmet do Rio Design. Então, vira e mexe, tem secretário de Educação almoçando lá. Os professores adoram comemorar alguma data naquele espaço, ou seja, a gente levou dignidade. Semana passada mesmo eu estive lá, que o diretor me fez uma solicitação de que está com muitas crianças com problemas sociais, saúde mental. E ele me pediu alguns psicólogos que pudessem, até aproveita esse momento, aproveita esse momento, psicólogos que possam, atender em seu próprio consultório ou possam ir até a escola, que a gente vai fazer uma salinha onde as crianças possam ser atendidas com esses voluntários. E eu fui, e ele me disse, quando você veio em 2019, a gente já estava no chão, só faltava jogar pá de cal para a gente poder acabar. Mas você trouxe o ânimo, você trouxe a vida, você fez a escola ressurgir. E escutar isso hoje para mim, dentro de uma escola que eu acredito muito que através da educação é que vem a transformação individual, para mim é muito valioso. Com certeza, Geli. E eu vejo que toda essa motivação, ela conflui muito com essa filosofia e a prática da nossa Uniapac e a DCE Rio, que sempre promove ações de bem comum, aproximando as pessoas no intuito dessa viabilização. E eu te convidaria também a estender ao seu network esse convite para que possam olhar lá nas redes sociais, o nosso Instagram, @ADCRI, o nosso Facebook, o ADCRJ. Esses programas gravados estão indo para o YouTube também, para que quem apreciar e junto dessa mobilização que você faz tão bem, junto à sociedade civil, possa também ingressar no nosso movimento. Claro, eu acho isso muito importante, então convido a todos que conheçam, que entrem lá no Instagram, conheçam todo o trabalho, que eu acho de suma importância o movimento da sociedade civil para a gente ter a transformação que a gente gostaria. Não ficar esperando por pessoas, por políticos, por ninguém, que a gente possa iniciar a transformação no nosso entorno. É muito importante que os moradores do Novo Leblon, por exemplo, adotem o Albert Einstein, que os moradores do Mandala adotem a Tristão, que os moradores do Quintas do Rio adotem o Colégio Estadual Januzzi. Então é muito importante que a sociedade civil comece um movimento de transformação a partir do seu entorno, que conheça o trabalho de vocês, que está exatamente nessa linha e que eu gostaria de parabenizá-los e fazer parte também junto. Obrigado, Geli. O Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Muito obrigado por sua participação. Obrigada eu. Muito obrigada pelo convite.